Muito bom dia. Bom dia a você que nos dá o privilégio da sua atenção em mais uma manhã que o Senhor nos deu, né? Vamos adiante aqui na nossa devocional, no nosso tempo de edificação espiritual diário que temos aqui com os queridos, com as queridas. Eu quero convidar aos irmãos que já estão conosco aqui tenhamos o nosso primeiro tempo de oração. Você pode se aproveitar aqui do nosso espaço de comentários, caso queira deixar aqui alguma mensagem, algum pedido, e Deus nos acompanhe, né? Neste período que teremos aqui de poucos minutos, mas tão importantes para a nossa edificação pessoal. Não é, meus irmãos? Então, vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Ele, vamos buscá-lo. Vamos fazer isso juntos? Então, oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, nós o adoramos na beleza da Tua santidade nesta manhã. Nós o agradecemos, ó Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pelas misericórdias do Senhor que renovaram-se sobre as nossas vidas, e que o Senhor seja engrandecido, entronizado, exaltado, querido e amado por cada um de nós. Que o compromisso primeiro de nossas vidas seja contigo, com a promoção do teu reino, com a santificação do teu nome, ó Deus, e que nós sejamos instrumentos para o cumprimento da tua vontade, assim como ela já é cumprida nos céus. Senhor, nesta manhã nós queremos clamar a Ti para que a Tua palavra seja a condutora da nossa vida. Que nós não nos deixemos pautar ou guiar pelo julgamento, pela sabedoria, pelo discernimento do mundo, mas que sejamos transformados à luz do Teu Evangelho e que o nosso compromisso seja com a cruz de Cristo, que nós nos dediquemos a Ele com inteireza de coração e que seja alegria, ó Deus, de cada um dos irmãos que se reúnem nesta manhã para orar ao Senhor, seja a alegria, Senhor, andar nos Teus caminhos e honrá-lo com tudo o que somos. Deus bondoso, nós nos colocamos em Tuas mãos, suplicando a Tua proteção, suplicando a Deus a Tua iluminação, para que Tu nos ajudes a sermos mais parecidos com Cristo Jesus em todo o nosso proceder. Os nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos e queridos, ao olharem para nós, percebam o brilho da Tua glória, no sentido de que reflitamos, ó Deus, o Teu caráter, no sentido de que demonstremos que temos sido alvo da Tua graça e que temos sido transformados de modo sobrenatural pelo Teu Espírito Santo. Que o nosso testemunho seja um testemunho impactante, que o nosso procedimento seja um procedimento cheio de ternura, de graça, de amor, que o nosso falar seja temperado com sal, que as nossas palavras tragam paz aos corações, tragam a Deus esperança e sabedoria, que tenhamos discernimento para auxiliar, para somar, para iluminar, construir e edificar, não para destruir, ó Deus. Nesta manhã, então, nós o agradecemos, Senhor, mais uma vez, por tão grande salvação que Tu fizeste chegar até nós, em Cristo Jesus, pela obra maravilhosa do Teu Espírito Santo. Graças nós Te damos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem talhado o nosso caráter
e porque o Senhor tem nos feito mais e mais parecidos com Cristo Jesus. Sem o Senhor, nós sequer estaríamos aqui. Sem o Senhor, estaríamos entregues a nós mesmos, ó Deus, a nossa devassidão e escravidão a nós mesmos. Mas nós erguemos as nossas vozes e elevamos o nosso espírito, agradecidos por tudo que o Senhor nos tem dado e nos tem feito. Essa é a nossa oração, ó bondoso Deus, e nós a oferecemos a Ti, pelos méritos de Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Saudar aqui, de modo muito especial, aos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo, né? Já dar aqui um bom dia a todos os queridos que deixaram suas mensagens, inclusive os irmãos que estão nos acompanhando pela IPP-TV. Um grande abraço para vocês. Não deixem também de colocar os seus pedidos, os seus motivos de agradecimento, né? Como é o caso aqui de alguns irmãos que já deixaram suas mensagens. Eu vou citar aqui rapidamente alguns dos queridos que nos acompanham pela IPP-TV, como é o caso da Áurea, a Áurea Silva, a Márcia Campos, a Silvia Marzulo, o Murilo de Santos, a Ângela, a Maria Aparecida, a Ivonete Pereira, a Edna Borges, a Sandra Fonseca, a Irene Maielli, o Alan, a Natália, a Maria de Lourdes, o Felipe Tamerson, a Maria Zeferina, a Sara Gomes, a Maria Ribeiro, a Elaine Duarte, a Cleusa Freitas, a Deise, a Lilian Maria, a Mari Santana, a Maria Lúcia, a Vera Lúcia Vieira, a Shirley Brito, a Silvia Marzulo, a Marinela Dias, o Moisés Rabelo, a Fátima Berenice, a Lúcia Carrijo, a Inara Menezes, alguns dos queridos que deixam seus pedidos, suas mensagens aqui pela transmissão da IPP-TV, muita gente sendo alcançada aqui por esse canal poderoso da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É sempre um prazer estar com os irmãos, viu? A nossa Regina Cláudia do Nascimento está aqui também nos acompanhando pela transmissão da IP Nações, assim como a Lourdes Garcia, a Socorro Alves, a Dona Ana, querida, bom dia, caríssima Dona Ana, bom dia a todos os irmãos, né, que já deixaram suas mensagens aqui, a Regina que fala de Santarém, a Maria a Virgínia Latas nos encorajando a que sejamos aqui gratos ao Senhor, né, que nos mantenhamos resolutos nesta postura interior de gratidão a Deus por tudo que Ele já nos tem dado. A Silvana Silva conosco, pedindo oração aqui pelo seu esposo Célio, a Tânia Camargo, a Delva Souza, o Ricardo Raies conosco aqui, que nos deixa um pedido de oração sobre o qual oraremos daqui a pouquinho na nossa oração da manhã. A Laureci Montiel está conosco, a Justina Alves, está aqui a mensagem dela, pedindo oração aqui pela Juvanete, a Elizabeth pedindo oração por sua filha, a Ivete Sanches, nossa irmã amada, bom dia, caríssima Ivete, a Dejani, irmã, também aqui na nossa Igreja Presbiteriana das Nações, desejando o seu bom dia, a Cida Ferreira, a Clélia Souza está conosco, o Marcos Coelho também, pedindo orações aqui por uma porta de emprego, e eu quero agradecer aqui a presença de todos os irmãos, a interação de todos os queridos, e convidá-los a que consideremos agora a palavra de Deus no livro do Gênesis. Vamos ler aqui o capítulo 3 de Gênesis, verso 17. Gênesis 3, 17. O relato da queda, né, meus irmãos? Gênesis 3, 17 nos diz assim, meus caros: Maldita é a terra por tua causa,
palavras de Deus para o homem, né, que havia rompido com ele, né, que havia desobedecido a ordem, a lei de Deus deliberadamente, e Deus assim o fala, né, para o homem: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E então, a partir deste trecho, relatando as consequências da queda, né, do pecado do homem contra Deus, Lutero, reformador alemão do século XVI, nos diz o seguinte: no sétimo dia da criação, pela manhã, Adão parece ter ouvido o Senhor ordenando-lhe mandamentos a respeito de seu dever doméstico e público, junto com a proibição a respeito do fruto da árvore. Ao ver tudo isso, por volta da 12ª hora, talvez depois do sermão de Deus a Adão e Eva, o próprio Satanás falou a ela, assim como sempre faz até hoje. Onde quer que esteja a palavra de Deus, ali ele tenta também semear mentiras e heresias. Então, meus irmãos, a nossa reflexão do dia de hoje começa nos sinalizando a realidade de que a intervenção de Satanás, muitas vezes, as tentações a respeito das quais ele trabalhará, ele intentará trazer contra a nossa vida, tudo isso muitas vezes pode acontecer logo depois de um tempo especial na presença de Deus, de ouvirmos da palavra de Deus muito claramente, de experimentarmos do poder de Deus vividamente. Ora, se não foi exatamente esta a circunstância que aconteceu com Adão, com Eva. Eles se encontravam com o Senhor todos os dias. Né? Eles ouviam do próprio Senhor a sua instrução, a sua palavra. Né? E logo depois disso, eles foram visitados, tentados e seduzidos pela palavra de Satanás. Isso, então, nos aponta o fato de que devemos sempre, né, constantemente, estar próximos da presença de Deus, da voz de Deus, sempre trazendo ao nosso coração as palavras do Senhor, para que elas nos rejam, né, elas nos iluminem o caminho. Nós não podemos adotar essa postura que, infelizmente, tantas e tantas vezes os cristãos acabam fazendo, né? Então, a gente tem aquele encontro dominical, cumprimos com as nossas responsabilidades espirituais no culto ou em algum tipo de atividade religiosa, e ao sairmos daquele ambiente, ao sairmos daquela atividade, é como se uma espécie de chave apagasse, desligasse. E então nós passamos a viver a nossa vida secular, viver a nossa vida, como se Deus não tivesse... como se a nossa fé no Senhor não tivesse implicações constantes, implicações a todo instante, implicações familiares, públicas, implicações em todas as responsabilidades que temos de dar conta. Né? Isso é uma fé reducionista. Essa não é a fé cristã. A fé cristã possui implicações para tudo o que fazemos e para cada segundo da nossa existência. A palavra de Deus e a presença de Deus precisa estar em nós e conosco a todo instante. Né? Então, me parece que é nesse sentido que Lutero delineia a sua argumentação a partir do capítulo 3, verso 17, que acabamos de ler. Né? Veja, ele continua nos dizendo assim: além disso, o texto sagrado declara que quando o calor do dia diminuiu, o Senhor entrou no jardim e condenou Adão com toda a sua posteridade, o que nos inclui a nós, né, meus irmãos?
e condenou a humanidade à morte. Adão teria ensinado a seus filhos no dia de sábado, teria engrandecido a Deus com louvores dignos por meio da pregação pública e teria estimulado a si mesmo e a outros a ofertas de louvor pela contemplação das grandes e gloriosas obras de Deus. Ele teria trabalhado cultivando sua terra, cuidando de seus animais, de uma maneira e por motivos que são totalmente desconhecidos para nós, pois todo o nosso trabalho é um aborrecimento. Mas todo o trabalho de Adão proporcionava-lhe grande prazer, um prazer que excede em muito toda a facilidade que agora se conhece. Portanto, assim como todas as outras calamidades da vida, nos lembram do pecado e da ira de Deus, nosso trabalho e nossas dificuldades também devem nos lembrar do pecado e nos levar ao arrependimento. Aqui Lutero deliberando a respeito da vida pregressa ao pecado. Né? Lembremos-nos que o trabalho é algo anterior ao pecado. Por vezes nós temos essa tendência de olhar para o trabalho, e essa é uma ideia muito presente, bastante corriqueira, né? Não só nos meios religiosos da fé, da igreja, mas também uma ideia presente no inconsciente comum como um todo, né? Na sociedade como um todo, de que o trabalho ele é fruto da punição, da condenação de Deus contra o ser humano. Então, olha-se para o trabalho com esse preconceito, não é como se ele fosse oriundo de um mal, mas isso não é verdade. Adão já trabalhava antes da queda. Foi dado aquilo que se conhece dentro da tradição e da teologia cristã, foi dado a Adão aquilo que é chamado de o mandato cultural, né? Que consta do homem cultivar e guardar o jardim, do homem trabalhar para que, como corregente do Senhor na criação, as coisas se mantivessem operando, acontecendo da melhor maneira possível. Só que antes da queda, o homem trabalhava e se alegrava no seu coração ao cumprir essas responsabilidades, ao cumprir essa missão. Entretanto, após a queda, o trabalho tornou-se algo penoso no sentido de que exigiria sobremaneira do corpo físico do homem, né? Exatamente como o texto que hoje lemos. Né? Em fadigas obterás da terra o seu sustento, né? Foi a consequência do pecado do homem contra Deus. Mas o trabalho mantém-se ainda algo muito importante, um presente dado por Deus, mas em função do nosso pecado, nós nos afadigaremos, nós nos cansaremos ao trabalharmos, né? E para que o façamos de uma forma pródiga, virtuosa, não só o nosso trabalho, mas para que vivamos a nossa vida como um todo, de maneira a que tenhamos paz no coração e a de que desfrutemos da vontade de Deus, precisamos fazê-lo por debaixo da bênção de Deus. Precisamos estar na presença de Deus. Precisamos observar a palavra de Deus, pois foi exatamente o que Adão não fez. Né? Adão tomou uma outra direção, né? Ele tomou uma outra decisão, ele se afastou da presença de Deus e ele não obedeceu à palavra de Deus. Isso trouxe consequências terríveis que perduram até hoje e perpassam a vida de absolutamente todo ser humano que veio depois de Adão. Percebam como isso é terrível, como isso é grave, né? Mas louvado seja Deus que recebemos da parte do Senhor em Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo, a redenção, a reconciliação, a solução, o apaziguamento da ira de Deus e a expiação do nosso pecado para que em Cristo pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, não se afaste da presença de Deus. Não tape os seus ouvidos para a palavra de Deus, mas permaneça sempre atento e próximo
do Senhor. Não flerte com o perigo. Não seja orgulhoso como Adão. Infelizmente foi a ponto de imaginar que pode tocar a sua própria vida na força das suas próprias capacidades, habilidades. Não sejamos nós autossuficientes, orgulhosos e ensimesmados. Lutero encerra a sua palavra dizendo assim: quero manter-me firme e constante na presença de Deus todos os dias. Então, meus irmãos queridos, que assim seja sobre a minha, sobre a sua vida, e que nós também sejamos lembrados por essa realidade. A realidade, ela se impõe, né? Quando nós nos deparamos com a nossa limitação, com as calamidades da vida, quando nós nos deparamos com o nosso cansaço, é a realidade do pecado sendo novamente lembrada a nós, né? Quando você se perceber assim, estafado, cansado, descanse em Deus e lembre-se de que você não é o Senhor da sua própria vida. Lembre-se das suas próprias limitações. Lembre-se da realidade do pecado que nos acometeu desde sempre. E louve a Deus, porque em Cristo Jesus, Ele te libertou das consequências eternas desta realidade que começou em Adão. Encha os seus pulmões e a sua mente de louvores gratos ao Senhor, porque esta realidade, ela não é eterna, ela teve um fim em Cristo Jesus, e aprove a Deus Pai nos eleger para si e trazer ao nosso coração, num dado momento da nossa história, neste tempo aqui e agora, a mensagem do Evangelho, que nos tirou as escamas dos olhos para essa realidade bendita sobre a qual estamos aqui a falar. Eu sempre faço questão de salientar que, por vezes, muitos sequer terão, assim, um momento de reflexão como esse que nós estamos tendo aqui neste exato momento na oração da manhã. Muitos passarão pela vida sem sequer pensar a respeito das coisas do Evangelho, a respeito das coisas do reino de Deus. E hoje, por um motivo que nós não conseguimos entender, pela graça e pela livre e soberana decisão de Deus, nós estamos aqui sendo iluminados por sua palavra, sendo por ele exortados a que não nos afastemos de sua presença, como Adão fez, e a que não tapemos os nossos ouvidos para a instrução de sua palavra, também como Adão fez. Então, louve a Deus por isso, valorize a ação de Deus em seu favor nesta manhã, e que os nossos lábios estejam cheios do louvor, da graça, da glória de Deus nesta manhã. Não há nada mais importante que isso. Não há presente maior com o qual nós poderíamos nos encontrar ao longo da nossa história como um todo. Então, eu sei que por vezes é difícil, não é, meus irmãos? Por vezes nós estamos enfrentando tribulações, apreensões, né? Preocupações. Por vezes nós gostaríamos que determinadas coisas acontecessem em nossa história, mas elas não acontecem. Entretanto, a escolha mais sábia não é nos afundarmos na tristeza e entregarmos os pontos como se estivéssemos entregues nesta vida, como se não estivéssemos amparados e como se o Senhor não estivesse no leme da nossa história. Esse não é o caminho, essa não é uma opção para o cristão. A opção para o cristão é, mesmo diante das tribulações ou passando pelo vale da sombra da morte, nós respondemos ao Senhor com louvor, com gratidão, porque temos a certeza de que ainda que os nossos olhos não estejam vendo, o Senhor está conosco, pois Ele é soberano, redentor, soberano, condutor e governador da história desde sempre. Esta é a fé que por graça nos foi comunicada em Cristo Jesus. E a minha oração é para que o Espírito Santo nos fortaleça, nos vivifique nesta certeza, não de acordo com o que os nossos olhos estão enxergando, mas de acordo com as promessas irrevogáveis e inalteráveis que cada um de nós as temos
em Cristo Jesus, o Senhor soberano da história. Tá certo, meus irmãos? Que Deus cele esta palavra no meu e no seu coração e que nós estejamos firmes nele, quer na bonança, quer na tribulação. Vamos orar então ao Senhor, agradecendo a Ele por sua palavra, que Ele nos livre de termos essa atitude absolutamente equivocada, que foi a atitude que Adão teve no paraíso, e que nós sejamos por Ele conduzidos e por sua palavra iluminados. Vamos orar juntos sobre isso, meus irmãos queridos. Vamos clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele não nos entregue a nós mesmos e aos nossos desejos e vontades. Aproveitando também para contemplar alguns dos pedidos que os queridos irmãos e irmãs já deixaram aqui nos comentários. Vamos encerrar então o nosso tempo e clamar a Deus por sua graça, por sua misericórdia e por seu poder manifestando-se na nossa vida através de sua palavra. Oremos todos juntos. Bondoso Deus, graças te damos por tua palavra, graças te damos, ó Deus, pela iluminação do teu Espírito Santo através dela em nosso ser, no mais íntimo do nosso coração. Tua palavra nos revela, ó Deus, que a partir da rebelião humana, o ser humano teve que, através do trabalho, sofrer, não é? Não, entretanto, pelo fato do trabalho ser algo ruim, porque o trabalho já existia antes da queda. O Senhor já havia abençoado o homem com a dádiva do cultivo do jardim, da guarda do jardim, né? Mas após a queda, ó Deus, o trabalho geraria, então, o suor no rosto humano. Ensina-nos a lidar com isso, ó Deus, da melhor maneira possível. Ensina-nos, ó Deus, ao nos depararmos com o cansaço físico, que isso nos lembre da nossa rebelião contra o Senhor, da nossa limitação e da nossa necessidade de Ti, Senhor. Né? Que não sejamos homens e mulheres ensimesmados, autossuficientes, que imaginam não depender de tudo do Senhor. Porque essa é a realidade. Se o Senhor nos tirar por um segundo o fôlego de vida, se o Senhor deixar por um milésimo de segundo de nos sustentar, nós sucumbiríamos. Nós seríamos extintos da realidade, ó Deus. Então, se todos estão neste instante respirando, com seus corações batendo, é porque o Senhor está nos provendo, a cada um de nós, o fôlego de vida. E por isso nós te somos, ó Deus, muito gratos. Então, dá-nos sabedoria e discernimento para sermos fiéis ao Senhor, para sermos obedientes a Ti, para o honrarmos de todo o coração, para estarmos próximos da Tua presença e de ouvidos sensíveis, alertas e atentos à Tua palavra. Em nome de Jesus é a nossa oração, Deus bendito. Queremos nos lembrar aqui, os que fazem seus pedidos, né? A Silvana, que hoje pede pelo seu esposo Célio, a Elizabeth, que também pede aqui oração por sua filha, né? Ela também carece de um laudo médico que está aguardando, a Laureci Montiel, que pede proteção no deslocamento que fará hoje numa viagem, né? E o Marcos, nosso irmão amado, que pede por uma porta de emprego ao Senhor. Ó Deus, amado Senhor, atende teus filhos, se essa é a tua vontade, Senhor. Nós batemos a tua porta porque não temos outro a quem recorrer. Nós carecemos, ó Deus, da tua intervenção. Que, ó Deus, o Senhor nos auxilie, nos ajude a mantermos-nos fiéis e resolutos ao Senhor. Quer o Senhor nos atenda, quer o Senhor por um período não nos atenda. Essa é a nossa oração. Que estas coisas do cotidiano não venham a nos afastar do Senhor. Mas, ó Deus, se do teu agrado for, nos atenda nestes pedidos simples e humildes que fazemos a Ti. Queremos nos lembrar, ó Deus, como traz o nosso irmão Ricardo nesta manhã, de 70 famílias de cristãos que foram decapitados
na República do Congo, ó Deus, na África. O Senhor conhece, Deus, tudo aquilo que está acontecendo naquele país. Estes nossos 70 irmãos foram levados pelo Senhor, né? Eles entregaram suas próprias vidas para manterem suas confissões no Senhor, né? Eles não abriram mão da fé que carregavam por graça em seus corações. Deus, tem de misericórdia daquele país. Que perseguição ferrenha, Senhor. Que situação difícil. Mas isso já tem acontecido ao longo da história. E conforme sempre tem acontecido, o sangue dos mártires serve de semente para que novos cristãos, ó Deus, sejam levantados por tua obra misericórdia ao redor de todo o planeta. Que o testemunho destes nossos irmãos, ó Deus, seja de grande valia e grande eloquente ali naquela região. E que o Senhor tenha misericórdia, traga paz e consolo à família destes 70 irmãos, ou às famílias destes 70 irmãos que se foram, ó Deus. Que cesse essa guerra, que cesse, ó Deus, essa perseguição ali no Congo, e que haja paz vinda da tua parte. Bondoso Deus, obrigado por este tempo de oração, obrigado pela tua condução, pela tua palavra, obrigado porque temos a oportunidade de viver em paz no Brasil, de confessar a nossa fé, de andar contigo numa situação tão favorável. Perdoa-nos quando somos negligentes, quando somos inconstantes, quando enchemos os nossos lábios de murmuração contra o Senhor. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão generosa. Nos perdoe, ó Deus, quando somos tão mesquinhos, tão ensimesmados, quando os nossos olhos estão apenas nas nossas necessidades, nos nossos desejos e no nosso querer. Perdoa-nos, ó Deus, e faz-nos, por misericórdia, mais parecidos com Cristo Jesus. Que sejamos atentos à tua palavra e obedientes a ela. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. O Espírito Santo do Senhor nos anime, que ele nos conduza e que a graça dele esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Um grande abraço e até a próxima oração da manhã. Tchau, tchau.